Semana teológica. Essa semana nós estamos conversando sobre semana passada conversamos sobre as diferenças entre Jesus e Jeová, tá? As diferenças. Essa semana nós estamos conversando sobre as semelhanças entre as religiões. Hoje é terça-feira, aqui, ó, estamos aqui. As semelhanças nas religiões. Já começamos, né? Começamos no domingo falando o seguinte: Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós pecamos usando essa imagem e semelhança de maneira errada, nós pecamos, Deus providenciou um plano para nos alcançar, que é a graça, não é? E dentro desse plano da graça existe a revelação. Deus se revela a todo mundo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história da humanidade. Deus fala, Deus se expressa, Deus se revela a cada pessoa. Tá bom? A gente, na segunda-feira, então, lembrou também que o Espírito Santo atua dentro desse projeto da graça, iluminando as pessoas. O que é iluminar? Fazer entender. Então, aqui está um aparelhozinho. Aqui está o aparelho. Eu olho, é um aparelho. O Espírito Santo me leva a entender esse aparelho. Entendeu? Me leva a entender a fala de Deus. Me leva a entender a revelação de Deus. Tá bom? Então, essa é a maneira do Espírito Santo nos iluminar. E também outra ação maravilhosa do Espírito Santo, dentro desse plano da graça, é o convencimento. O Espírito, Jesus fala, o Espírito convence todo ser humano, sem exceção, de seu pecado, né, contra Deus, do seu estado de pecado contra Deus, sua situação de pecado em relação a Deus. Todo mundo está convencido dessa situação. Tá bom? Todo mundo. Tanto é que todo mundo tem algum nível de religiosidade. E religiosidade que eu falo aqui não tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade. Até os ateus. Até os ateus. Entendeu? Então, hoje a gente lembra o seguinte, a gente fala sobre alcançados, vontades e permissão, tá? Vamos ver aqui. Pela graça, o Espírito alcança todas as pessoas que já nasceram, que já existem e aquelas que hão de nascer. Ele alcança todas as pessoas sem exceção e convence todas, sem exceção, de sua situação pecaminosa contra Deus. Aquelas que assumem a vontade, olha aqui, aquelas pessoas, olha, foi convencidas, né? Todos. Aqueles que assumem a vontade de mudança, aqueles que dizem, Senhor, eu não quero ser assim, eu não quero continuar assim. Aqueles que assumem esta vontade de mudança na relação com Deus, como que dão permissão, né? Dão permissão para o Espírito Santo atuar na vida dela, também pela graça, para fazer dela uma nova criatura. Ok? Claro, nem todo mundo que quer mudar permite. Esses são o joio. Mas todos aqueles, né, que são trigo, foram aqueles que quiseram mudar e permitiram que o Espírito fizesse. Porque essa mudança só ocorre quando é operada pelo Espírito. Não, quando a pessoa mesma tenta realizar essa mudança, ela não consegue. Ela vira muitas vezes um cão, elas viram um joio, elas viram um inferno, tá? Porque elas começam a se sentir melhor do que as outras, porque elas não fazem isso que os outros fazem, elas têm um envolvimento com Deus que os outros não têm. Isso é próprio do joio. O joio julga os outros por si. Ah, eu sou bom, os outros não são. O fariseu é mais ou menos a ideia do fariseu, tá bom?
Então é isso que é lembrado hoje quando falamos, estamos a caminho para entender as semelhanças entre as religiões, tá? A gente hoje então conversa sobre este aspecto para que a gente depois vá chegando perto de entender, né, como é que existem essas semelhanças, né? Há muito mais semelhanças entre as religiões do que diferenças. Tá bom? Então, até outro dia eu falei que nós estamos de semelhança, as religiões todas têm uns 70% de ensinos semelhantes e uns 20, 30% de diferenças. Então, a gente tem que estar voltado para as semelhanças e não para as diferenças. Ah, mas eu entendo que eu preciso. Eles estão na religião errada, isso é prepotência, tá? É contra Jesus. Jesus, em momento algum, condenou os judeus ou a religião dos romanos. Essa é uma obra do Espírito. Quem convence é o Espírito. Se a pessoa estiver na coisa errada, o Espírito é quem convence. Não é você, só porque você encontrou a religião certa, né? Não é porque os outros estão errados. Ah, eu estava errado, agora estou certo, né? Essa tolice que a gente faz muito, né? A gente descobre, só a gente descobre, né? O tesouro, os outros não, né? Então isso é tolice, tá bom? Isso é coisa de menino, é coisa de criança, coisa de gente infantil, tá? Quem convence é o Espírito, não é você que vai convencer. Então, vamos nos prender ao que há de semelhança e deixa o Espírito fazer a obra dele. Quem sabe que não é você que tem que mudar e ser parecido com o outro? Entendeu? Então, vamos estar abertos, deixe que o Espírito faça a obra, tá? Mas devemos nos prender às semelhanças para a gente viver como Jesus orientou, sendo luz e bênção para as pessoas. Se eu fico vendo as diferenças, eu vou ficar arrogante, eu vou ficar crítico, eu vou ficar julgando as pessoas. E isso não é o que Jesus mandou. O que Jesus mandou é que nós sejamos bênçãos para o mundo. E foi o exemplo da igreja de Jerusalém, né? Jerusalém, a Bíblia diz que eles caíam na graça da cidade, na graça do povo. E todos os dias o Senhor juntava a eles os que iam sendo salvos. Olha só porque eram luz e sal naquela sociedade. Tá bom? Então vamos estar atentos a isso. E aí a gente coloca aqui para informar que estamos no momento final do nosso culto. Cadê? Fim, tá aqui. Tá? A gente então vai se despedindo. A gente ora para que hoje seja um dia abençoador na sua vida e na vida das pessoas que convivem com você. Que você seja um canal de bênçãos de Deus para a vida dessas pessoas, tá? E amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta para a gente pensar, refletir um pouco mais a respeito de Jesus, a respeito da revelação, a respeito do amor de Deus. Tá bom? Então, até mais. Deus abençoe.